Senhoras e senhores senadores, caros ouvintes e telespectadores que acompanham, internautas, que participam e acompanham dos nossos trabalhos no Senado Federal. É com alegria, presidente, que eu pude e posso, como Vossa Excelência, estar aqui hoje na presença desse grande deputado, ex-constituinte, Hermes Zanetti, que marido de Isabel, pai de Nicole e Tainá, essas meninas que vi pequenininha, estudando junto com Bruno na experiência que ela e tantos outros amigos daquele período organizaram aqui em Brasília uma cooperativa de pais para que nós pudéssemos ter... Só tinha pai e mãe na escola, do trabalho mais rudimentar ao trabalho do professor, éramos todos pais. Foi uma experiência muito bonita, coordenada aí pela ação educadora, tanto de Isabel quanto de Zanetti, e com muita alegria que festejo sua presença aqui. Quando falamos em juventude no Brasil, não podemos esquecer que foi do deputado constituinte Hermes Zanetti, a emenda que deu direito ao voto facultativo aos 16 anos para todos os jovens brasileiros. Portanto, é com alegria que nós recebemos a sua presença aqui nesse plenário, honrando a nossa casa. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu venho à tribuna hoje para retomar um assunto que iniciei ontem, que é o assunto das privatizações. Antes, porém, quero registrar o meu parabéns, com alegria também, à bancada do PSB na Câmara dos Deputados, que acabou de, há poucas horas, eleger o deputado Júlio Delgado para liderar a nossa bancada. Não porque isso signifique apenas uma expressão de escolha da bancada, mas porque a presença de Júlio na liderança, senador Paulo Paim, significa um movimento de resistência existente no PSB às tentativas de intromissão do governo Temer na vida partidária da nossa legenda, do nosso partido. A mudança da liderança significou que a maioria da bancada conseguiu vencer as manobras engendradas pela minoria da nossa bancada com apoio e servindo aos interesses do governo Temer para manter os votos na comissão da CCJ que julgará o pedido feito pelo Supremo para investigar a atuação do presidente. Investigar o presidente pelo cometimento de crimes comuns durante o seu mandato. E é nessa circunstância em que nós ontem tivemos uma votação claramente expressão de um acordo partidário que se manifestou pela troca de apoios aqui ao senador Aécio, lá a manutenção do presidente Temer sem ser investigado e participando, portanto, de um contexto de governabilidade que o nosso partido já condenou, já demonstrou por mais de uma vez o seu desagrado e que, infelizmente, uma parte da bancada insistia em se ver representada nessa manobra política e contra os interesses de sua própria legenda. Aliás, manobra que chega ao cúmulo e situação que chega ao cúmulo de envergonhar a militância do nosso partido, quando os jornais dão conta, e os meios de comunicação, de que há uma situação de pouco à vontade, uma situação de constrangimento entre o presidente da República e o presidente da Câmara em função da disputa de ambos pela
por parte da bancada do PSB, ou seja, por parte desse grupo de deputados que hoje não servem em nada aos interesses partidários, e sim aos seus próprios interesses e, especialmente, ao interesse do governo do presidente Temer. Portanto, nós que não apoiamos esse governo, que não concordamos com sua prática, com suas propostas, nos sentimos na obrigação de registrar essa vitória do partido, da direção do partido e da bancada, da maioria da bancada no dia de hoje, substituindo os membros da CCJ. Mas, retomando a discussão a respeito do assunto das privatizações, que, para desalento geral do nosso povo, expressa o descompromisso desse governo ilegítimo, representado, tendo à frente o presidente da República, com o povo brasileiro, ele começa, sem dúvida nenhuma, o assunto das privatizações a tomar a preocupação principal de diversos segmentos do povo brasileiro. Em especial, aqueles que lutam para defender o patrimônio nacional. Ontem eu falei aqui das tentativas, da ameaça explícita e em andamento da privatização da Eletrobras, portanto, do sistema da holding que controla, estatal, que controla o sistema elétrico nacional, e, dentre outros, da privatização da Chesf, essa que é a empresa que mais impacto tem e teve na vida da economia e do desenvolvimento do povo do Nordeste. E hoje eu quero voltar aqui a tratar também, senhor presidente, desse anúncio que, ao nosso ver, parece de todo despropositado, que é o anúncio de o governo agora voltar à sua sanha privatista rumo aos bancos públicos do Brasil. Isto extrapola mais como exime um princípio de razoabilidade do interesse público. Está claro que, se partirmos do pressuposto de que o governo seja ungido por algum princípio, este princípio da entrega do patrimônio nacional, que foi construído pelo povo brasileiro e que construiu, que com o seu esforço viabilizou os bancos públicos do nosso país, em especial o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. No caso dos bancos públicos, as perspectivas, infelizmente, não são nada animadoras. Vou-me até aqui, particularmente, ao caso da Caixa Econômica Federal. Ontem nós tivemos uma manifestação às 15h30 aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, justamente da Frente Parlamentar contra em defesa dos bancos públicos e, nesse momento, contra a privatização da Caixa Econômica Federal, com participação de parlamentares de diversos partidos, inclusive de partidos da base do governo. De fato, o principal objetivo institucional da Caixa é financiar o desenvolvimento urbano e social de modo a contribuir para melhorar a qualidade de vida da população brasileira. Sua atuação inclui diversas operações de caráter social, como o atendimento ao trabalhador por meio da gestão do FGTS, o abono salarial, o pagamento dos benefícios do INSS e do seguro-desemprego, o financiamento do crédito educativo, o apoio aos recém-formados e a administração das loterias federais. Estas têm parte significativa dos seus recursos destinada à Seguridade Social, além dos repasses ao Ministério do Esporte, à APAE e Cruz Vermelha. Os números da Caixa revelam-se muito eloquentes, falam por si. Hoje são mais de 4.200 pontos de atendimento espalhados por todo o Brasil. Mais de 15 mil correspondentes Caixa aqui pelo país. São 8 unidades caminhão que atendem o Brasil inteiro. São 3 embarcações que funcionam como agência bancária. Mais de 55 mil terminais em todo o Brasil.
mais de 13 mil lotéricas, mais de 95 mil funcionários, cerca de 80 milhões de clientes. O Banco Estatal tem patrimônio líquido de 63,6 bilhões e ativos totais na ordem de 1,277 trilhão. No primeiro semestre deste ano, a Caixa Econômica teve um lucro líquido de 4,73 bilhões, segundo o Banco Central. Atua diretamente em programas sociais do governo, como Bolsa Família, que beneficia mais de 13 milhões de brasileiros, o FIES, o programa Minha Casa Minha Vida. E não é de hoje que a Caixa desempenha o papel crucial de fomentador social. Suas origens remontam ao século XIX. No Brasil Império, a instituição pública foi criada em 1861, na cidade do Rio de Janeiro, pelo imperador D. Pedro II. Desde sua criação, apresentou-se como cofre seguro das camadas sociais de baixa renda. Nasceu como forma de captar continuadamente as pequenas economias populares para transformá-las em recursos básicos para financiamento de ações sociais. Chegou-se a designá-la à época como Banco dos Pobres, muito antes de se falar no país em Banco do Povo. As finalidades da Caixa previam o recebimento em depósitos em todo o território brasileiro, com a garantia do governo federal, das economias populares e das reservas de capitais para, num segundo momento, movimentá-las. Consistiam objetivamente no incentivo aos hábitos de poupança e, ao mesmo tempo, ao desenvolvimento e estímulo de circulação da riqueza. Somente a partir do governo Getúlio Vargas que a Caixa Econômica passou a ser efetivamente entendida como órgão de fomento, ou seja, de viabilização de projetos sociais, prioritariamente na área de infraestrutura e saneamento, a serem implantadas pelo Estado. Ampliaram a carteira de empréstimos com concessão de crédito a longo prazo para municípios e estados, para instalação de água, esgoto, montagem de usinas geradoras, pavimentação de ruas, abertura de estradas, obras portuárias e até mesmo o financiamento de indústrias privadas de relevância para a economia regional. Evitaram, por essa nova postura, que empréstimos fossem tomados no exterior. Pois bem, senhor presidente, não obstante a relevância de todos esses serviços prestados, a despeito de toda a pujança dos números apresentados, a ideia fixa desse governo espúrio de pulverizar nossas empresas públicas segue adiante. A estratégia do governo Temer para a Caixa é privatizar as operações importantes. No momento, fala-se na loteria instantânea e na seguradora. Há uma discussão sobre privatizar a gestão dos cartões e outra ideia é fomentada pelos bancos privados, a de privatizar a gestão do FGTS, além da orientação geral do governo de vendas de ativos de todas as empresas estatais, incluindo os bancos. Caso as operações sejam privatizadas e o quadro de empregados reduzidos, estará em curso o ocaso da empresa sem necessariamente abrir o capital ou vender num leilão da Bolsa, como era feito na década de 90. Vai-se acabando com ela aos poucos, de maneira, eu não posso nem usar essa expressão pela importância que ela tem, mas homeopática. Como homeopática é um processo de cura, é ruim falarmos dessa forma, mas, para finalizar, senhor presidente, ela, na verdade, significa, além de tudo, hoje, uma ideia de medidas que vagarosamente vão sendo tomadas. O ardil do governo pode ser interpretado como uma solução enviesada, já que não obteve no Congresso Nacional o aval para o seu intento. Lembremos que o PLS 555, que previa abrir o capital das empresas, foi rejeitado no ano passado. Então, o modelo adotado passou a ser privatizar as empresas públicas aos poucos, a partir de suas operações, e isso já está em andamento. Assim como agiu em relação a outras empresas públicas, o governo Temer
deve anunciar em breve um programa de demissão voluntária para os funcionários da Caixa. Obviamente que o PDF não significa problema, já que é voluntário. O problema é que se pretende que saiam trabalhadores sem haver contratação, sem haver reposição de mão de obra e, portanto, aumenta-se o trabalho para aqueles que permanecem trabalhando e vão caindo as condições também de que eles possam prestar um bom serviço. Se é Estado mínimo, se o pressuposto é que não precisa de empresa pública, o espaço dela é deixado para o capital privado. A banca privada, que no Brasil tem imensidade de lucros, mas mesmo assim incomoda a essa gente a existência dos bancos públicos prestando o serviço que prestam ao desenvolvimento e à economia nacional. Nosso papel, portanto, para impedir que esse patrimônio seja entregue é chamar a sociedade para lutar, porque se não tiver a Caixa para investir em habitação, em infraestrutura, e como o Banco do Brasil no crédito agrícola, certamente não serão os bancos privados que o farão com a competência e com a capacidade que hoje eles têm. Principalmente com a possibilidade de se fazer beneficiar a maioria do povo, aqueles que menos podem. Senhoras senadoras, senhores senadores, o sistema bancário público do Brasil pode contribuir para consolidar, sim, a justiça social e a democracia em nosso país, melhorando a qualidade de vida da população, crescendo junto com a mobilidade social dos seus clientes. Por tudo isso, e porque não podemos continuar concordando que um governo que não foi eleito apresentando o seu programa e o seu projeto ao povo brasileiro com a inclusão destas propostas, possa viabilizar goela abaixo da população brasileira, do Congresso Nacional, o seu desejo de entrega do patrimônio nacional tão extensamente e de forma tão feroz como esse governo está ameaçando fazê-lo. Muito obrigada. Muito bem, senador Relício da Mata. De imediato, agora como líder, senador José Agripino.